Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, eu sou o missionário Isaías Raul Pereira, sou esposo da missionária Lisete Pereira, aqui de Moçambique. Quero aqui relatar para os irmãos algumas das minhas experiências com Deus e gostaria que o Pai, o Filho e o Espírito Santo conduzisse esse relato e que chegue a cada coração que estiver nos ouvindo, que seja guardado como tesouro, para que essas experiências possam ajudá-los a crescer espiritualmente. A paz do Senhor, irmãos, me chamo Isaías, sou esposa da irmã Lisete, de Moçambique. Sou missionário africano e neste momento que escrevo este relato, tenho andado muito preocupado e triste com a situação da igreja atual. Antes, as igrejas eram muito sérias e as pessoas tinham respeito e reverência às coisas de Deus. E os demônios estremeciam diante do povo do Senhor. Mas, infelizmente, o tempo se passou e as coisas, em vez de melhorarem, só pioraram. As igrejas deixaram o caminho do Senhor e se entregaram às suas próprias vaidades. Tenho visto muitos missionários andando de calções e desrespeitando o corpo, que é o templo santo do Senhor. As mulheres andam seminuas, mulheres idosas que antes eram exemplo, agora se vestindo como prostitutas e motivando as mais novas a se comportar do mesmo jeito. Como é triste ver a situação das coisas agora. Muitos têm escandalizado a palavra do Senhor. Conhecia a Cristo numa igreja séria e os demônios tremiam diante daquele pequeno ministério, porque o pastor era simples e era contra todo o sistema mundano. E Deus se movia de uma maneira tremenda naquele pequeno lugar. E todos vivíamos de joelho no chão. E quando a igreja levantava um clamor, as pessoas possessas caíam possessas até mesmo na rua, do lado de fora da igreja. E os obreiros corriam e carregavam as pessoas para dentro da igreja. E assim as pessoas eram libertas. Mas ao passar do tempo, o pastor, que era contra as coisas mundanas, foi influenciado a aceitar que o mundanismo começasse a entrar na igreja. E com isso, o inimigo ganhou legalidade para entrar e destruir a santidade do povo. As irmãs que eram comportadas e que não usavam roupas apertadas, brincos, colares, cabelos artificiais e muitas outras coisas, começaram a se entregar às vaidades. E como resultado, o espírito da confusão e da fornicação, da sensualidade, entraram dentro das igrejas, causando divisão. E as pessoas passaram a praticar a fornicação a ponto de começarem se engravidando. Amados, quero dizer que todos os que usam acessórios diabólicos estão possuídos pelos demônios, fabricantes desses mesmos acessórios. E no dia em que essa pessoa morrer, este demônio se responsabilizará e levará uma dessa pessoa e zombará delas. Pessoas que no inferno, pessoas do inferno, quando os meus olhos se abriram para essas verdades, por meio do testemunho do pastor Kenzo e outros que tiveram experiências com Deus, comecei a pregar contra essas coisas e o pastor ficou furioso comigo e mandou-me embora da igreja, junto com a minha esposa, e incentivou todos os irmãos a nos rejeitarem. Fiquei triste, comecei a buscar ao Senhor com todas as minhas forças. Recebi o dom do discernimento da palavra e o dom da libertação, eu e minha esposa. O Senhor tem falado e usado ela muito em sonhos. E felizes com o Senhor, resolvemos dar a nossa vida para as missões, para que os outros povos fossem abençoados e a virtude de Deus seja manifesta até nos confins. E depois que o tempo passou, conheci o evangelista Divaldo e a missionária Mary e o missionário Alessandro
e sua esposa que nos têm fortalecido. Esses dons recebidos do Senhor têm usado na sua obra. Tudo isso é o resultado da obediência ao Senhor. E cremos que todos que crerem nos testemunhos, na palavra do Senhor, obedecendo, terão experiência sobrenatural. Hoje vemos que o povo de Deus perdeu os bons costumes. Visitei uma igreja onde vi muitas crianças de 2 a 7 anos de idade tomando a Santa Ceia. E aquela situação muito me entristeceu. E fiquei pensando até que ponto estamos chegando. Amados, quero advertir que estamos nos finais dos tempos. E Satanás, ele sabe disso. Enquanto a igreja fica dormindo nos deleites dos pecados e desapercebidos quanto a esses tempos do fim, o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem levantado vidas nos 4 cantos da terra para advertir-nos a respeito de como nos convém andar nesses finais dos tempos, para que nós não temos feito caso. O Senhor Jesus tem arrebatado e dado visões para alertar o seu povo. Mas mesmo assim, muitos não têm crido e não têm levado as coisas e as guerras espirituais a sério. E alguns até têm sido julgadores dessas experiências. Mas no dia em que sairmos dessa terra, daremos conta de tudo o que fizemos com o nosso corpo nessa vida. Muitos satanistas, bruxos, feiticeiros e outros agentes das trevas têm se convertido e têm contado suas experiências sobrenaturais para que os nossos olhos sejam abertos. Mas mesmo assim, em vez de nós nos revestirmos contra essas forças do mal, temos permanecido na nossa ignorância. O próprio Deus tem permitido que esses mistérios sejam revelados, a fim de dar a conhecer os mistérios do mundo invisível, uma vez que a igreja perdeu a sensibilidade espiritual. Você que tem criticado as experiências sem nenhum discernimento, tem cometido um grande erro e risco de blasfemar contra o Espírito Santo do Senhor. Antes, ore e peça discernimento para não julgar o que você não sabe e entrar em condenação. Em vez de criticar, agradeça a Jesus. Aqui na África, tudo envolve feitiçaria. O povo tem a feitiçaria como algo legal. Já vi alguém fazer parar um veículo só com pensamentos. E o veículo só voltar a andar depois da pessoa ordenar para andar. Na África, não se brinca quando se trata de feitiçaria. Alguns irmãos da África resolveram evangelizar numa ilha e encontraram a mulher depois de evangelizarem aquela pessoa, perguntaram onde era a casa da pessoa, com o propósito de mais tarde fazerem visita àquela pessoa. E a pessoa acabou mostrando um lugar. E quando foram na casa para visitar aquela pessoa, alguém da comunidade acabou dizendo que a tal pessoa que os irmãos procuravam já havia morrido há algum tempo atrás. E isso deixou os irmãos preocupados, visto que já haviam conversado com a pessoa aqui. Você poderá ver muitas coisas misteriosas, e isso é comum aqui na África. É comum vermos no meio da madrugada comboio passando no mar. Às vezes é normal você encontrar-se com pessoas que morreram há muito tempo e até aviões de bruxarias caído na terra junto com o feiticeiro dentro. Nos campos da África, as crianças tão pequenas exibem a feitiçaria e têm poder de destruir qualquer vida que estiver desprotegida. Às vezes, as pessoas transformam-se em animais. Existem vários lugares onde os demônios marcaram e os missionários não pisam naqueles lugares, com medo dos ataques dos bruxos. E os missionários que vêm do exterior ficam apenas nas capitais e grandes cidades. São irmãos pequenos e simples que têm entrado nesses campos perigosos. Outros têm medo de morrer naquele lugar. São poucos que desafiam as forças das trevas neste lugar. E eu sou da África. E tudo quanto os irmãos têm testemunhado é verdade. Porque nós temos visto e ouvido na verdade. Já vi um feiticeiro tirar ferros no corpo de alguém na minha presença, apenas com um sopro. E os metais saíram na parte do estômago. Muitas pessoas aqui têm casado com espíritos. E são várias pessoas nessa mesma situação. E normalmente essas pessoas não casam. E essas pessoas, por mais que tenham alguma relação com um humano igual, têm tido dificuldade de nascer.
e sempre tem abortos. E outras vão nos feiticeiros para poder ter um bebê. Aqui, todas as crianças, depois do nascimento, ficam dentro, fechado por uns 5 dias. E só saem fora se forem mergulhadas com água benta. Ou se for um feiticeiro, ele tira fora. Em algumas partes do meu país, as pessoas fazem magia negra, consagram aos demônios moedas, deitam no chão. E a pessoa que apanhar o dinheiro no chão, depois de poucos minutos, transforma-se em um animal como boi, cabrito ou qualquer outro animal. E depois da pessoa se transformar no animal, eles pegam o animal, matam e vendem no mercado para as pessoas. Logo, as pessoas pensam que estão comendo carne de um animal, enquanto é carne de um ser humano. Muitas das vezes na África, os feiticeiros passam o dia dormindo e nas noites saem para voar. E já é sabido por todos os africanos que os feiticeiros vivem dormindo durante o dia, mas durante a noite têm saído para os seus trabalhos. Uma irmã conversou conosco e disse que nas noites tem sido levada para uma outra cidade. Ela disse que o marido dela, que é um espírito marinho chamado marido da noite, tem levado ela para outro lugar do mundo. Crianças de 5 anos aqui têm caído possessos. Nem todos que você encontra nas ruas da África são pessoas normais ou comum, mas uns são demônios, transfigurados em humanos com o propósito de contaminar e influenciar mais as pessoas no pecado. E outras são pessoas que morreram por vezes. Você poderá encontrar na rua andando, e quando esses mortos-vivos percebem que você os conhece e que você já os viu, simplesmente desaparece nas noites e nas madrugadas. Essas coisas são mais vivenciadas em alguns lugares. Não existe acesso de carro e nem de nada, mas no meio da noite você poderá ver carros, aviões e até comboios naquele lugar. E até casas onde não existem casas, e no dia seguinte tudo desaparece. E os moradores não sabem de tudo isso. Muitas das vezes, os demônios aparecem em forma de pessoas da família que já morreram há muito tempo para pedir sacrifício. E quando não se fazem, doenças descontroladas começam a acontecer, atacar as pessoas da família e até mortes. E só para de acontecer depois que se faz o sacrifício. Alguns missionários valentes vieram aqui na África, viram demônios por cima do mar, fazendo fogo cair do céu, e também muitos dos pastores famosos e de igrejas grandes estão envolvidos com a bruxaria e fazem coisas tão sobrenatural que é de admirar. Tudo para arrebanhar maior número de pessoas para o inferno, porque esse é o contrato que fizeram com Satanás, em troca de poder, riquezas e fama. Por isso, tenha cuidado com os objetos ungidos, e muitas das vezes eles usam objetos para prender a sua alma e entregar a Satanás. Se você não for um cristão nascido de novo, com discernimento espiritual e coberto pelo sangue do Cordeiro, facilmente será enganado e serás uma presa fácil para eles. Muitos deles aparecem em nome de Cristo e querendo tomar o lugar de Jesus, o maior intitulado Messias. E o maior intitulado Messias africano morreu no ano de 2021. Outro surgiu dizendo que é o último profeta enviado por Deus e fabricou sua própria Bíblia, e diz que todos os que não lhe dessem ouvidos não se salvarão. Ele e os seus seguidores começaram a queimar todas as Bíblias sagradas. E, infelizmente, tem muitos seguidores e a igreja dele está se espalhando muito rapidamente no mundo inteiro. Muitos falsos cristos têm surgido no mundo e principalmente na África. Tudo para enganar o povo. Meu irmão, já é o tempo de teres uma intimidade com o Senhor. Muitos dos nossos irmãos na fé têm tido experiências sobrenaturais com o mundo invisível. E agora é a tua vez. Procure ter experiência pessoal com o Senhor, pois é do agrado do Senhor Jesus que você contemple o sobrenatural. Faça de tudo para não cair nas ciladas do diabo. Hoje, dia 9 de abril de 2023, tive um sonho. Enquanto eu tenho uma dívida a pagar, e no sonho eu estava muito preocupada em pagar, porque o Senhor já estava para voltar. E no sonho apareceu alguém querendo me explicar os porquê que o Senhor não tinha voltado, uma vez que já era a hora para ele voltar. E a pessoa desapareceu. E quando a pessoa foi, toda a explicação veio à minha mente.
E era que ele não tinha voltado para dar ao seu povo só um pouquinho de tempo para os santos se consertarem. E louvo ao Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém, meu irmão. Você que está com a vida desconcertada, volte para o Senhor Jesus e conserte a sua vida diante dele. E você que ainda não recebeu a Cristo, receba-o agora, porque o Senhor está voltando. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém? Deus te abençoe. Este é o relato do nosso irmão Isaías Raul Pereira, esposo da missionária Lisete Pereira, da cidade do país de Moçambique, no continente africano. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.